Boa noite a todos. Estamos à margem de concluir a segunda unidade e esse desfecho, esse encerramento é dedicado à análise de um benefício que, embora não seja de natureza previdenciária, eu adoto como opção pessoal mesmo a sua incorporação à nossa grade temática por conta das suas afinidades práticas com a militância na advocacia previdenciária. A gente vai tratar de um benefício que não é previdenciário, então esquece qualidade segurada, esquece carência, esquece tempo de contribuição, esquece filiação previdenciária, nada disso é pertinente. Então, por que você vai tratar disso numa aula, no meio de uma unidade, de uma disciplina de direito previdenciário? Porque é um benefício assistencial que cumpre um papel subsidiário, supletivo, de cobertura assistencial, mais de cobertura, a quem está marginalizado, para quem está de fora da previdência social. Como assim? Lembra da Seguridade Social, daquele tripé, daquele trinômio de proteção social, saúde, previdência e assistência? Lembra da integração? Lembra do andar junto, das políticas públicas serem coordenadas? Lembra do plano de Beveridge? Da universalidade de cobertura social? Lembra da intenção de não deixar ninguém a desprotegido, a descoberto? Pois bem, a assistência social vai cumprir um papel de proteção especialmente destinada aos desamparados. É isso que promete o artigo 6º da Constituição Federal. E aí essa atribuição de assistência social, que recai sobre todos os entes da federação, afinal a gente está tratando de uma competência comum da União dos Estados e dos municípios, ela é sistematizada por meio de um programa, ou de um sistema mesmo, de assistência social, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, na LOAS, a Lei 8742 de 93. A Constituição estabelece as matrizes básicas desse sistema público de assistência social, lá no artigo 203 da Carta de 88. E aí ela fala de programas de proteção à família, de crianças exploradas com trabalho infantil, de vítimas de violência, proteção ao deficiente, e é o que vem a propósito para a gente não perder tempo com firula. O inciso 5 estabelece uma garantia de um benefício mensal no valor de um salário mínimo para a pessoa deficiente e para o idoso que não tenha meios de subsistência, nem possa ter a sua subsistência bancada pela sua família, nos termos da lei. Que lei é essa? A Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, a Lei 8742 de 93, especificamente no seu artigo 20. Estabelece os requisitos, a gente já vai falar deles, para a concessão desse benefício. Quero deixar explícito para vocês que a assistência social consiste numa política pública não contributiva, que não exige da pessoa assistida nenhum tipo de vínculo anterior com o Estado. Então, a assistência social tem caráter não contributivo e visa a proteção, o acolhimento, a tutela das pessoas mais desamparadas, mais hipossuficientes e que não estejam protegidas pelo tecido, pela rede da Previdência Social. Então são pessoas socialmente marginalizadas ao extremo. Porque sequer encontram na Previdência Social aquela ferramenta ou aquela política pública de atendimento às suas vicissitudes, aos seus riscos, às suas necessidades vitais nos momentos mais críticos da vida social. Pois bem, para receber esse benefício, a pessoa idosa ou deficiente tem que comprovar o cumprimento
de todos os requisitos legais, apresentando documentação pertinente, cabendo ao INSS o início do pagamento em até 45 dias. Falando em pagamento, como é que funciona? O custeio desse benefício, né, a origem econômica desses recursos, não é do fundo do regime geral de previdência social, até porque, repito pela enésima vez, não se trata de um benefício previdenciário. Então, o dinheiro para o custeio desse benefício não vem do fundo do RGPS. Vem de onde? Vem do orçamento da assistência social, da pasta de assistência social, gerida pela União, mais especificamente de um fundo, o Fundo Nacional de Assistência Social. É lá onde são depositados os recursos empregados e aplicados nas políticas públicas socioassistenciais. E aí, como é que se opera o pagamento do benefício para o titular? A União repassa os valores para o INSS e o INSS, que atende ao público, que operacionaliza a análise de concessão e manutenção desses benefícios, acredita o valor individualmente para cada beneficiário, para cada atendido, para cada sujeito titular do benefício. Então, é um ciclo, é uma sequência. A União entrega recursos para o INSS, o INSS acredita os recursos para cada titular dessa prestação individualmente. Então, o dinheiro não vem do fundo do RGPS. O custeio é da União, a operação é do INSS. Igor, se eu tiver que demandar em favor de um vulnerável, de uma pessoa, se eu tiver que propor uma demanda judicial, eu proponho contra quem? Contra a União, contra o INSS ou contra os dois? É pacífico hoje o entendimento de que o polo pacífico nesse tipo de ação deve ser ocupado só pelo INSS. Porque, pelo que consta na Lei 8742, é da competência do INSS, é da responsabilidade do INSS, a execução material e a manutenção da política pública correspondente a esse benefício que a gente está estudando. É o BPC, Benefício de Prestação Continuada, no valor de um salário mínimo mensal para pessoas deficientes e idosas que não tenham meios próprios nem familiares de subsistência. Quem a gente considera idoso? O sujeito com mais de 65 anos, sem diferenciar gênero, tanto homem quanto mulher, atingindo 65 anos, cumpre esse requisito. Quem a gente considera deficiente? Conceito muito parecido com o da Convenção de Nova York e com o conceito da Lei Complementar 142. É aquele conceito que mescla a limitação, o impedimento de longo prazo, com as barreiras interativas, provocando redução de capacidade competitiva e participativa na sociedade. Conceito muito parecido com o que a gente já estudou na aposentadoria especial à pessoa com deficiência. E aí a gente, obviamente, depende de uma avaliação médico-pericial, além de uma avaliação social para a configuração e para o reconhecimento desta deficiência para efeito de concessão do benefício previdenciário, do benefício assistencial em questão. O que gera problema nesse tipo de benefício? O critério econômico. Isso é o fator, o elemento, o requisito econômico é o que causa o maior tipo de transtorno. Por quê? Porque esse benefício é devido para quem não tem meios próprios nem familiares de subsistência. Então é para famílias em situação miserável. O que eu vou considerar uma família em situação vulnerável ou miserável? Bom, o critério que ainda está em vigor é o do artigo 20, parágrafo 3º da LOAS. Estabelece uma fórmula matemática. Considera-se integrante de família pobre aquele que participe de um grupo familiar em que a renda mensal por cabeça é de até 1/4 do salário mínimo. Só que esse critério está na boca da caçapa para ser extinto e substituído.
Primeiro porque a Lei 13.982 prevê que esse critério será vigente ou vigorará apenas até o final do ano de 2020. Segundo, porque o Supremo já disse que esse critério é inconstitucional por omissão parcial, porque ele deixa de fora outras realidades, outros cenários em que a família, embora tenha uma renda um pouquinho maior do que isso, também passa perrengue, também passa miséria, também passa vulnerabilidade econômica. Então, e aí? O que a gente faz? Eu já vi de tudo. Eu já vi juízes usar o critério de meio salário mínimo, por analogia com outros programas assistenciais. Já vi a juiz adotar uma tabela simulatória do valor ideal para a subsistência de uma família com base em estudos do DIEESE. Tinha um juiz federal aqui em Magé, aqui no interior do Rio de Janeiro, que fazia isso. Não vou nem declinar o nome do magistrado. Enfim, é um entendimento pessoal, respeito. Mas já vi de tudo. Já vi juízes que descontam despesas com remédios, despesas com alimentos, despesas com vestuário, da base de cálculo da renda familiar. Já vi quase de tudo. E é muito ruim quando a gente tem esse cenário de insegurança. Muito ruim mesmo. O INSS, na via administrativa, cumpre o que está na lei, e eu acho que não poderia ser diferente. A gente estuda em direito administrativo o princípio da legalidade e a fiel adscrição da administração pública à lei. Enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, já ensinava o mestre Eli Lopes Meirelles, o agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente comande, aquilo que expressamente a lei estabeleça, aquilo que a lei moldure para a sua atuação. Emoldure, na verdade. Emoldurar é o verbo. Outro problema importante é a gente definir quem é componente da família do pretendente ao benefício, né? Do idoso ou do deficiente. Quem eu considero família para efeito de concessão desse benefício? Pelo que está no artigo 1º, eu considero o cônjuge, companheiro, pai e mãe, na ausência deles, madrasta ou padrasto, irmãos solteiros e filhos e enteados solteiros, desde que vivam no mesmo teto. Em 2000, já nem lembro quando, 2013, eu publiquei um livro, Direito Fundamental, Assistência Social e Distribuição de Deveres entre Estado e Família, sustentando que essa previsão ela é completamente inconsistente, ela não combina, ela é conflitante com o que a gente aprende em direito civil, por exemplo. Porque, olha, o dever de assistência, o dever de socorro recíproco, o dever de alimentos entre parentes, primeiro, não se esgota nesses sujeitos. Não se esgota entre companheiros, pais, irmãos e filhos. Tem alimentos entre ascendentes, avós, netos. A Maria Berenice Dias, por exemplo, sustenta que o dever de alimentos no âmbito da família se estende até o 4º grau familiar. E mais importante do que isso, você não tem que viver no mesmo teto para ter o dever jurídico de acudir os seus parentes. Então isso é completamente conflitante com o regime jurídico de obrigações alimentares do direito civil. Aí você vai dizer, mas é lei específica, lei geral, Código Civil, lei específica, LOAS, um se mistura com o outro. Sim, mas cadê a harmonia sistêmica do ordenamento jurídico? Eu fico um pouco inquieto com esse tipo de questão. Eu vou disponibilizar o PDF lá do livro, quem quiser ler, quem quiser concorda, quem não concordar pode criticar, mas enfim. Fato é que a gente tem que trabalhar, pelo menos para efeitos avaliativos ou de atendimentos administrativos, com o que está na lei. Então, vale, para efeito de composição familiar, o agrupamento, o elenco de pessoas que está arrolado no artigo 20, parágrafo 1º da LOAS. E aí, daí por diante, a gente tem outras regras que dizem respeito à manutenção desse benefício. Esse benefício não pode ser acumulado com nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social, salvo alguma pensão especial de natureza indenizatória. Então, ninguém pode acumular um benefício previdenciário com o BPC da LOAS. Isso está aqui no artigo
20, parágrafo 4º, essa vedação à acumulação. Não se acumula o BPC com nenhum outro benefício, na Seguridade Social. O fato do idoso estar abrigado em asilo ou instituição congênere não lhe prejudica o direito ao benefício. Isso está expresso no artigo 20, parágrafo 5º. A questão da avaliação médica para a constatação de deficiência está no parágrafo 6º. O que mais? Aferição da renda, isso é importante, parágrafo 8º. No momento de requerer o benefício, o segurado preenche uma declaração de composição do grupo familiar. E é muito comum mesmo que a pessoa preste informações falsas. Bom, e aí? Primeiro, eu tendo a aplicar a teoria do venire e contra factum próprio. Que a gente aprende em civil, que tem tudo a ver com boa-fé objetiva. Segundo, que isso pode ter consequências de ordem penal. Artigo 171, parágrafo 3º ou parágrafo 5º, estelionato qualificado contra a fazenda pública. Se bem que quando isso bate no MP, no MPF, quase sempre o MP devolve arquivando o inquérito ou o procedimento de apuração criminal, dizendo que é benefício de um salário mínimo para a família miserável, vou aplicar o princípio da insignificância. Muitos membros do MPF pensam nesse sentido e se posicionam nesse sentido. Acontece que recentemente o STJ parece que simulou ou decidiu, em caráter de recurso repetitivo, o entendimento de que não se aplica o princípio da bagatela quando o bem jurídico violado é bem jurídico público, ou seja, bens ou interesses da fazenda pública. Então, me parece que isso vai ter uma reviravolta e é muito provável que a gente possa ter aí uma onda de persecuções penais contra os sujeitos que prestem declarações falsas na hora de preencher o formulário de composição do grupo familiar. O que mais que tem de importante para falar do BPC? Fala aqui dos meios de prova, do impedimento de longo prazo ser superior a 2 anos, o que a gente já tinha estudado em aulas anteriores, especialmente na aula sobre aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Quando houver no mesmo grupo familiar 2 idosos ou 2 pessoas com deficiência, e uma delas já recebeu o BPC, a gente exclui a renda dela da base de cálculo familiar. Tá? Então, é um mecanismo que está aqui previsto no artigo 14 para permitir para 2 idosos ou 2 deficientes do mesmo grupo familiar que recebam os 2 ao mesmo tempo o BPC. Isso está repetido, a ideia-chave disso está repetida no artigo 20, parágrafo 15, que permite o pagamento do BPC a mais de um membro da mesma família, desde que cada um preencha os requisitos legais. Tem aqui uma previsão que é transitória. Enquanto estiver em vigor a decretação de calamidade pública, o critério de aferição de renda para efeito de concessão do BPC está elevado provisoriamente para meio salário mínimo por cabeça, per capita. Quando a calamidade pública cessar, volta ao requisito geral do artigo 20, parágrafo 3º, volta a ser um 4º salário mínimo, pelo menos até o fim do ano de 2020, e daí para frente ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Uma vez concedido o BPC, o INSS pode e deve fazer a revisão e convocar o beneficiário para uma reavaliação dos requisitos a cada 2 anos. Se constatar a manutenção dos requisitos, o benefício é mantido. Se constatar que foram superadas as condições para a concessão do benefício, o benefício será cancelado, cessado, e aí a gente vai ter que apurar boa-fé ou má-fé do seu titular para falar de repetição ou não dos valores indevidamente auferidos. É isso. Acho que não tem nada muito mais importante para ser dito a respeito do BPC. O que havia de mais importante foi dito. Então, declaro encerrada a unidade 2 e em breve a gente volta para falar já
invadindo a unidade 3, do financiamento dos mecanismos fiscais de custeio da Previdência Social. A gente se vê em breve. Até lá.